Agora que a gente já pensou, né, como é que são as condições, né, de verdade aí quando a gente está tentando compreender o enunciado, a Aline foi aula de lógica e Jorge foi aula de lógica, né? A gente já pensou aí quando é o I. Vamos pensar agora como é que a gente reflete se fosse ou, se alguém chegasse para você, ontem, sobre a aula de lógica de ontem, ou a Aline foi aula de lógica ou o Jorge foi aula de lógica, ou a pessoa estava em dúvida sobre quem foi a aula de lógica, mas sabia que alguém tinha ido, né? A pessoa diz para você, a pessoa realmente tinha visto mas sei lá, teve um problema de memória, né, digamos assim. A pessoa diz para você, ontem, na aula de lógica, a Aline foi aula de lógica ou o Jorge foi aula de lógica, né? Se a pessoa faz esse tipo de afirmação, o que você pensaria, por exemplo, para saber que é verdade isso que a pessoa disse, né? Vamos fazer a mudança agora, né? Vamos chamar aqui, a Aline foi a aula de lógica, vamos chamar de A, né? Que a Aline foi a aula de lógica e o Jorge foi a aula de lógica, vamos chamar de J, né? O Jorge foi a aula de lógica. E aqui a gente bota o ou, né? Ou a Aline foi a aula de lógica, o Jorge foi a aula de lógica. Bom, o que a gente pensaria aí, né? Primeiro, você pensaria, tá bom, se a Aline foi aula de lógica, né, se for verdade que a Aline foi aula de lógica, por exemplo, tá bom, já era suficiente, né? A Aline foi aula de lógica. Agora vamos supor aqui que Jorge foi aula de lógica. Se você sabe que Jorge foi aula de lógica, tá bom também, né? Parece que a frase toda tá ok, né? Agora, se alguém dissesse para você que a Aline não foi aula de lógica, você acharia que essa pessoa que ele disse Aline foi aula de lógica ou Jorge foi aula de lógica estaria mentindo para você? Não. Por quê? Porque o Jorge poderia ter ido. Se o Jorge tivesse ido, aí você, então tá bom, a pessoa não estava mentindo para mim. A pessoa não disse que, olha, a Aline foi. A pessoa disse, ou a Aline foi ou o Jorge foi. Né? Pelo menos um dos dois. É o que a pessoa disse para você. Então, desse ponto de vista, o que a gente precisa? A gente precisa de que pelo menos um dos dois seja verdade. Né? A pessoa só estaria mentindo para a gente em que situação? Na situação que nem a Aline foi e nem o Jorge foi para a aula de lógica. Né? Se nenhum dos dois for, aí sim a gente teria aqui a pessoa mentindo para a gente no total. Né? Seria falso mesmo tudo que a pessoa disse. Mas se pelo menos um dos dois foi, a gente vai então ter a verdade, né, do enunciado total, no enunciado geral. Veja que isso é muito diferente da primeira análise que a gente fez do I. Veja aqui no I, né, na primeira, se a Aline foi aula de lógica e Jorge foi aula de lógica, né, a gente tá, se a Aline foi aula de lógica, verdadeiro, mas aí se o Jorge não foi, falso ali no I, então os dois aqui tem falso. No geral, enunciado geral. Então, se o Jorge não foi, é falso, que a Aline e Jorge foram aula de lógica. Agora, no segundo, no ou, não. Se o Jorge não foi, peraí. Pode ser verdade que a Aline ou o Jorge foram aula de lógica. Afinal, a Aline pode ter ido aula de lógica, né? Então, o que a gente tem aí de diferença? A gente tem uma diferença no requisito lógico, ou seja, as condições de verdade do primeiro enunciado com I são diferentes das condições de verdade do segundo enunciado com OU. E o que fez essa diferença? Né? Nesses nossos casos aqui foram os nossos conectivos I e OU. Né? Parece que eles exigem, né, determinadas verdades no seu conjunto de proposição e de formas diferenciadas, tá bom? Veja que aqui a gente teve agora uma visão
de requisito lógico com vários enunciados, né? E aí o requisito lógico recaiu pela diferença do i, pela diferença do ou de conectivos lógicos. Terão vários conectivos lógicos durante o nosso curso, a gente vai continuar trabalhando com todos eles, né? Se a gente fosse aqui simbolizar, no mais das vezes dos livros de lógica, você poderia chamar esse enunciado, né, de A, o outro enunciado de J, como a gente fez. A é a linha, foi aula de lógica, J foi aula de lógica. O I, muitas vezes você vai encontrar, né, um tipo de acento circunflexo, né, para simbolizar o I. Alguns livros você também vai encontrar um ponto, né, para simbolizar. Geralmente, sistemas de lógica, livros de lógica, uma das primeiras coisas que fazem, obviamente, já que está falando de uma linguagem ali, é expressar, né, os termos da sua linguagem, dizer seus símbolos, etc., né? Como você estivesse estudando outra língua, um livro de outra língua, você vai ter lá o vocabulário, a gramática e etc. Né? O ou, por exemplo, mais das vezes você vai encontrar, né, um tipo de Vzinho, assim, um circunflexo de cabeça para baixo, tá bom? E aí tem vários outros conectivos, com vários outros símbolos, a gente vai ver no decorrer. O importante aqui é a gente ter essa compreensão de requisito lógico como condições necessárias para a verdade de um enunciado. Aquele enunciado com i tem determinadas condições que são totalmente diferentes do enunciado de ou. Então, veja que você pode também observar isso quando você estiver, né, analisando o discurso que você está lendo, sei lá, uma notícia no jornal, etc. Você pode refletir, tá bom, primeiro, quais são as condições de verdade disso daqui? E veja que nesse caso a gente testou, né, verdade e falsidade entre as partes do enunciado grande, né, do enunciado total, entre as partes do discurso. E é o que você vai fazer também. Você vai particionar o discurso e vai saber aí em que cada parte, se você precisa de verdade ou se não precisa de tanta verdade daquilo ali, qual é o crucial, né? Quais são as relações e se uma falsidade em determinado ponto vai gerar falsidade em tudo ou não, né? Veja o caso do ou aqui, você podia até ser falso, que Jorge foi aula de lógica, mas se a Aline foi, você tem uma verdade geral aí. Então você vai ter que particionar o discurso dessa maneira e você vai ter que observar as combinações, né, dessas verdades e falsidades de acordo com os enunciados quando você estiver analisando essas condições de verdade. O que são essas combinações no final das contas? É você analisando as possibilidades lógicas, né? E quais delas são necessárias para aquele discurso ali ser verdade, ou seja, você vai ter aí, né, o requisito lógico de um discurso.